assim como há pouco tempo a senadora Vanessa Graziotin, o senador Cristóvão Buarque e outros senadores também se manifestaram aqui nesse plenário acerca do lançamento hoje no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma de um plano que visa essencialmente fazer correções nos rumos da economia do nosso país. E o objetivo é, de um lado, elevar as taxas de investimento do país e, de outro, combater a crescente desindustrialização. São os dois maiores desafios hoje na área econômica. A economia brasileira enfrenta, historicamente, o grave problema representado pela baixa taxa de poupança interna, o que se reflete, é claro, em baixa taxa de investimento. Só para se ter uma ideia, a taxa de investimento total no país este ano está em 19,3% do produto interno bruto. Na China, essa taxa chega a 44% do PIB na média dos últimos 4 anos. É o que explica os altos índices de crescimento da que é hoje a segunda economia do mundo. A avaliação feita há pouco pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que nossa taxa de investimentos precisa chegar a 25% ao ano para que o país cresça de forma sustentada ao ritmo de 5% ao ano. Esse é um grande entrave e também o grande desafio da economia brasileira. O caminho para elevar essa taxa está, em primeiro lugar, no ajuste do setor público. O ponto de partida estaria no aumento da parcela ocupada por investimentos nos gastos governamentais, o que significaria redução do peso hoje apresentado pelas despesas correntes. Senhora Presidenta, também a desindustrialização preocupa os brasileiros. É verdade que na origem do problema estão fatores de natureza exógenas que o governo encontra dificuldades para combater. Um deles é a sobrevalorização do real, que tem como principal causa as emissões volumosas feitas pelos bancos centrais dos países industrializados em crise. Outro está nas práticas de competição predatória, subsídios disfarçados, estímulos cambiais e barreiras alfandegárias, ainda que disfarçadas, pesam também nesse sentido. O Brasil tem sofrido muito com essas. No entanto, há providências que estão dentro da nossa esfera de atuação, como a carga tributária, as falhas na infraestrutura e, principalmente, o alto custo do crédito interno. São esses pontos que o conjunto de medidas agora tomada pela presidenta Dilma resolve corrigir. Como mostra o DIEESE, para países como o Brasil, além de deixar de gerar empregos qualificados, a diminuição do peso da indústria cria uma dependência perigosa, uma vez que todos consomem produtos industriais com mais qualidades e em quantidades cada vez maiores. Uma nação que, sem completar seu círculo industrial, vê a indústria de transformação perder espaço para outros setores, principalmente os serviços, pode, em médio prazo, enfrentar graves problemas no setor externo, com crescente déficit em conta corrente e conviver com reduções na geração e na qualidade dos empregos. Depoimentos de industriais são alarmantes. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confederação, Agnaldo Diniz Filho, assegura que a indústria têxtil não mais existe no Brasil, pois para os empresários do setor torna-se muito mais atrativo importar. Esse é apenas um exemplo do que vem ocorrendo. A nossa indústria registra queda tão significativa que não constitui exagero dizer que caminhamos para trás. Afinal, na década de 80, a produção da indústria brasileira era superior à do continente asiático. Hoje, o que produzimos representa só 15% do volume desses países. Senhora Presidenta, eu devo mencionar ainda uma medida que assume grande relevância para todo o país, mas que será de uma importância muito grande para a região amazônica e especialmente para o meu estado de Roraima. É a desoneração dos equipamentos nacionais e das obras civis necessárias para a expansão da banda larga.
a partir da implementação do programa, deixa de incidir IPI e CONFINS sobre equipamentos e obras, o que permitirá a ligação de 50% dos domicílios urbanos à internet de alta velocidade até 2014. Haverá ainda a reativação do programa Um Computador por Aluno, estendido até 2015. Para isso, haverá desoneração do IPI, PIS, PASEP, CONFINS e CID sobre fabricantes de computadores portáteis. Sinto ainda estímulo semelhante dado ao setor de semicondutores, os chips que estão por trás das telas interativas. Trata-se de componentes imprescindíveis para o desenvolvimento do setor no Brasil. Essas medidas, elas facilitarão a inclusão digital e terão grande peso para a incorporação de centenas de milhares de pessoas por meio da internet. Deve apresentar efeito significativo em estados como Roraima, meu estado, e regiões como a região norte, que lutam há anos com dificuldades para acessar a internet banda larga. Senhora Presidenta, faço essas considerações no momento em que a Presidenta Dilma Rousseff conclui um conjunto de medidas econômicas que visam justamente elevar a taxa de investimento no país. Ampliam o Plano Brasil Maior, que traça as grandes linhas para a nova política industrial brasileira. Disse corretamente a Presidenta Dilma que o Brasil precisa aumentar o investimento do governo e, com ele, o investimento privado. Temos necessariamente de fazer esse esforço, mostrou a Presidenta Dilma. Na verdade, o atual governo já tem caminhado nesse sentido. Pretende agora incrementar os investimentos na habitação por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que chegará a 2 milhões de moradias, e também em transporte, em especial nos metrôs. A Presidenta está consciente ainda de que o setor privado precisa participar desse grande esforço. O grande instrumento para essa mudança estrutural da taxa de investimentos será o BNDES. Com as demais instituições oficiais de crédito, deverá ocorrer uma ampliação das áreas com possibilidade de receber empréstimos, redução das taxas de juros e maior prazo para pagamentos. A previsão já oficial é de um aumento de 18 bilhões nos créditos vinculados a projetos de investimento. Serão incrementados dessa forma programas como o Revitaliza e o Programa de Sustentação de Investimentos, lançado em julho de 2009 para enfrentar a crise internacional. Dentro do PSI, haverá uma linha especial para financiar projetos estratégicos voltado para reduzir os custos das obras. Os créditos nessas linhas terão juros favorecidos e o BNDES ampliará limites de investimento e prazo de pagamento. Outra forma de incentivar o investimento privado será a redução da carga tributária. A Presidenta Dilma já disse ter plena consciência de que essa taxa precisa ser diminuída. Com efeito, está em torno de 35% do produto interno bruto. Tenho a convicção, senhores senadores, de que o governo da Presidenta Dilma está no caminho certo ao anunciar essas importantes mudanças na economia do nosso país. A Presidenta, que sempre assegurou a estabilidade macroeconômica, tem plena consciência da necessidade de crescimento contínuo e sustentado, o que só se garantirá com mais investimentos. As medidas que agora se anunciam apontam nesse sentido e deverão proporcionar futuro muito melhor para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam e confiam na condução do nosso país pela Presidenta Dilma Rousseff. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.